Meus amados irmãos, por favor, abram as suas Bíblias no texto, oficial do nosso congresso, Efésios capítulo 5. A partir do versículo 1, eu creio que Deus já falou muito esses dias, a cada vida aqui, irmãos, que estão participando desse congresso desde o primeiro dia. Cada pregador com seu estilo, do seu jeito de pregar, mas Deus usa cada um conforme a sua vontade, e eu creio, irmãos, que tem sido instrumento de Deus para nossas vidas e falado conosco. Hoje é o culto da família, meus irmãos, e logicamente a palavra é voltada para a família, amém? Mas dentro do mesmo tema. Então vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Na minha versão diz que sobre os filhos da desobediência, amém? Muito bem, meus queridos e amados irmãos, hoje nós vamos ver o que o Senhor fala nesse texto para as famílias. Nós, como vimos nesses dias, alguns pregadores falaram que esse texto estava sendo direcionado à igreja de Éfeso, e ali Paulo estava dando instruções àquela igreja, irmãos. E é interessante, irmãos, que no capítulo 1 desse livro de Efésios, nos versículos 13 e 14, Paulo diz que aqueles que receberam a Jesus, eles são selados com o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, ele está falando para a igreja que era direcionada, guiada pelo Espírito de Deus. E lá no versículo, irmãos, do capítulo 4 do livro de Efésios também, versículo 30, ele diz que a gente deve nos portar, irmãos, como santos, para que a gente não venha entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, todo aquele que tem Jesus na sua vida, ele tem o Espírito Santo de Deus, amém? Aqui tem pessoas que já entregaram sua vida para Jesus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Quando chega no capítulo 5, irmão, do mesmo livro, Paulo aconselha também, lá no versículo 18, que não deve se embriagar com vinho, porque tem contenda e dissolução, mas a gente deve se encher desse Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, Paulo continua a sua exortação à santidade, e encoraja a todos aqueles irmãos que estavam ali em Éfeso, e ele diz o quê? Ele diz: olha, sede imitadores de Deus, como filhos amados, sejam imitadores de Deus. Nós não podemos imitar Deus, irmão, em alguns atributos que Ele tem, como a onisciência, a onipresença, a onipotência. Nós não podemos imitar a Deus nessa parte. Nós não podemos imitar a Deus na sua perfeição, irmãos. Nós não podemos, irmãos, imitar a Deus, irmãos, em muitos atributos deles, mas a palavra de Deus, ela nos diz, irmãos, nos ensina, e o ensino é claro, que nós devemos ser, irmãos, imitadores
de Deus, irmãos, assim como diz no versículo 1, irmãos, e todos os versículos que nós lemos esta noite, ela nos ensina que nós devemos imitar a Deus. E aí, irmãos, nós podemos ver, irmãos, que o maior exemplo para nós, o próprio Deus nos deu, quando Ele envia Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário, né? E através do seu Filho, irmãos, nós olhamos para Ele e Ele passa a ser o nosso referencial, irmãos, se nós queremos imitar a Deus. Porque quando nós olhamos para Jesus, aí nós devemos andar, nós devemos viver e nós devemos, irmãos, proceder como Jesus procedeu, se nós queremos sermos imitadores de Deus, porque Jesus mesmo disse que a gente olhando para Ele, a gente está vendo a Deus. Então, nós devemos, irmãos, imitar a Jesus, para que nós possamos ser imitadores de Deus. E aí, queridos e amados irmãos, nós devemos imitar a Deus em todas as áreas da nossa vida, irmão, inclusive na nossa família e no nosso casamento. E aqui nós vamos entrar e começar a pregar sobre a família. Porque, queridos irmãos, nos nossos casamentos, cada dia mais, nós devemos andar como Jesus andou, para que nós possamos ter casamentos abençoados, irmãos. Para que nós possamos ter famílias abençoadas, meus irmãos. Quem quer ter uma família abençoada aí, irmãos? Quem quer ter um casamento abençoado aí, irmãos? Então, irmãos, nós devemos sermos imitadores de Deus. Porque, queridos, nesse texto que nós lemos esta noite, Efésios capítulo 5, do versículo 1 ao 6, o interessante, pelo menos aqui na minha versão, o versículo 1 diz que a gente deve ser imitador de Deus como filhos amados. Já o versículo 6 da minha versão diz o seguinte: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então nós estamos vendo aqui dois tipos de filhos, irmãos. O do versículo 1 é filho amado, imitador de Deus. O do versículo 6, irmãos, é o filho desobediente, no qual vem a ira de Deus. Então, irmãos, por que muitas famílias não têm paz dentro do lar? Então, irmãos, por que tantas famílias vivem em guerra? Por que tantas famílias se destroem e acabam os casamentos, irmãos? Porque estão vivendo como filhos da desobediência e não como filho amado e imitadores de Deus. Vocês estão compreendendo, irmãos? Então nós devemos escolher, irmãos. Eu quero ser um imitador de Deus e um filho amado, ou eu quero viver na minha casa, na minha família, no meu lar, como um filho desobediente, no qual permanece a ira de Deus? E aí nós devemos, irmãos, compreender, irmãos, que se nós somos imitadores de Deus, irmãos, isso vai se fazer parte do nosso casamento, e isso vai abençoar os nossos casamentos, porque nós vamos ter um modelo, um referencial que é Jesus. E quando nós vemos esse modelo para nossas vidas, esse referencial dentro do nosso casamento, os nossos casamentos, irmãos, vão ser uma bênção, irmãos. O Novo Testamento, irmãos, ele revela com clareza o plano de Deus para cada um de nós. Qual é o plano de Deus para cada um de nós, irmãos? É nos formar conforme a imagem de Cristo. Amém ou não amém, irmãos? A gente pode ver muito bem isso, irmãos, lá em Romanos 8, 29. Vejam bem, qual é a vontade de Deus para nós? É que cada um de nós, irmãos, sejamos conformados conforme a imagem de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou. Essa predestinação aqui não nada tem a ver com a teologia da predestinação, que tem a ver com a salvação, tá certo? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, irmãos, o propósito de Deus é que eu e você nessa vida, nessa caminhada de fé, a gente vá caminhando, irmãos, e buscando imitar a Jesus,
para que a gente possa chegar a ser semelhante a Ele. E essa é a vontade de Deus, porque as Escrituras declaram, irmãos, que nós somos predestinados, ou seja, Deus já planejou isso, irmãos, só não vai acontecer se nós não quisermos, se nós não nos esforçarmos, se nós não desejarmos, mas é a vontade de Deus que cada um daquele que tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele vai, irmãos, sendo formado conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Amém, irmãos? E se nós, irmãos, do nosso lar, compreendermos isso, queremos olhar para Jesus como nosso referencial, como nosso modelo, e nós começarmos a viver como Ele vivamos nessa terra, irmãos, as nossas famílias, irmãos, vão ser tremendamente abençoadas. O apóstolo João, ele declara o seguinte, 1 João 2,6: aquele que diz que permanece nele, em Jesus, esse deve também andar assim como ele andou. Se nós dizemos que estamos em Jesus, nós estamos olhando para ele como nosso referencial, nós devemos andar como ele andou aqui nessa terra. E nós vamos já ver, irmãos, como foi que Jesus andou, uma parte, né? Que se a gente for dizer tudo que Jesus fez, ninguém terminaria essa mensagem hoje. O apóstolo Pedro, irmãos, e eu acho esse versículo aqui lindo, irmãos, e você vai anotar na sua Bíblia. O apóstolo Pedro também afirma que nós devemos seguir os passos de Jesus. João disse que nós devemos andar como ele andou, e Pedro disse que nós devemos seguir os passos dele. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Olha só que versículo lindo, irmãos, esse aqui. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para o quê, irmãos? Então ele é o modelo, ele é o referencial, ele deixou o exemplo para que a gente possa imitá-lo, e o que, irmãos? Seguir os passos de Jesus. Amém ou não amém? E aí, meus queridos e amados irmãos, o Senhor Jesus espera que dentro da nossa casa, onde quer que a gente ande, na nossa família, a gente venha seguir os passos de Jesus, irmãos. Andar como ele andou. E sabe, irmãos, porque muitas pessoas e muitos casamentos não têm feito isso, irmãos, é porque, irmãos, nós estamos, aqueles que vivem assim, estão vivendo como filhos da desobediência. E aí Jesus, irmãos, diz que muitos casamentos se terminam, se acabam, porque as pessoas têm coração duro. Ele fala isso, Jesus, em Mateus 19:8. Ele identifica, irmãos, o problema das nossas famílias, irmãos, ou viverem mal, ou terminarem os seus casamentos. Jesus diz assim, Jesus respondeu, quem foi que respondeu, a igreja? Jesus. Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, lá no princípio, não é essa a vontade de Deus, divórcio. Não era assim, irmãos. Mas por que as pessoas estão se divorciando? Por que os casamentos estão se acabando? Porque famílias estão sendo destruídas? Por causa da dureza do coração. O Senhor nosso Deus, irmãos, Ele faz uma promessa para o seu povo. Lá em Ezequiel 36:26, a diaconisa Esther até falou aqui, durante a ministração. O Senhor, Ele fez uma promessa que ia trocar, irmãos, o nosso coração de pedra, duro, da natureza humana caída, e ia colocar em nós, irmãos, um coração de carne, um coração maleável, com a natureza divina. Ezequiel 36:26. Então, é essa a promessa de Deus para nós, irmãos, que nós venhamos ter um coração, olha, darei a vocês um coração novo, e porém um espírito novo em vocês.
tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Sabe por que muitas famílias, irmãos, estão aí numa guerra sem fim dentro de casa? Sabe por que não tem mais um relacionamento de amor? Sabe por que o esposo não escuta mais a esposa não escuta mais o esposo? Sabe por que é só crítica, é só lamentação, é só acusação? Por causa do coração de pedra. Sabe quando é que isso vai acabar, irmãos? É quando tiver um coração maleável, que tem o Espírito Santo de Deus, um coração cheio do Espírito Santo de Deus, um coração que imita a Deus, um coração que busca ser igual a Deus, um coração que sabe amar, perdoar, ceder, um coração que verdadeiramente vive de acordo com os ensinamentos do Senhor nosso Deus. Ah, mas está na igreja, o casamento acabou. Ah, vai para os cultos, mas o casamento sempre está em crise. É porque o coração é de pedra, irmãos. Enquanto nós não abrirmos a nossa vida para o Espírito Santo de Deus trabalhar e fazer, irmãos, esse transplante espiritual do coração, tirar o coração duro, o coração carnal, o coração onde a carne prevalece, o coração onde que manda o orgulho, e colocar o coração de carne, onde o Espírito Santo de Deus é o Senhor. Aí, irmãos, é difícil ter famílias fortalecidas em Deus. A nova natureza, irmãos, que nós temos, eu comecei dizendo, irmãos, que quando nós recebemos Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, e nós passamos a ter uma nova natureza, um novo andar, um novo agir, e isso deve intervir nas nossas vidas, irmãos. Como? A gente buscando mais a Deus, irmãos, sendo imitador de Deus. Eu vou fazer aqui, eu acho que dá para fazer com isso aqui. Fazer aqui uma ilustração para os meus amados irmãos. Para que vocês possam compreender o que acontece conosco, irmãos, nos nossos casamentos. Isso aqui, irmãos, a gente vai ver como um triângulo, amém, irmãos? O que acontece é o seguinte, irmãos. Aqui é o esposo, aqui é a esposa, aqui é Deus no topo. Amém ou não amém? Amém. O que acontece, irmãos? Quando o esposo e a esposa estão distantes de Deus, na base da pirâmide, Deus está aqui, eles estão distantes, estão lá embaixo. Sabe o que acontece? Eles estão mais distantes um do outro, ó. Eles estão mais distantes um do outro, porque estão distantes de Deus. Mas quando o marido e a esposa começam a buscar Deus, começam a se aproximar de Deus, o que acontece com eles? Eles vão ficando mais próximos. E quando chega no topo, estão junto a Deus mesmo, eles também estão juntos aqui, ó. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, o marido e a esposa. Você está entendendo por que tem muitos casais que estão vivendo assim, ó? Distantes, porque eles estão distantes de Deus, irmãos. Porque eles estão deixando Deus por último. Porque não buscam Deus, porque não buscam ser imitadores de Deus, porque não pagam o preço, irmãos, de estarem junto ao Senhor. Aí tem uma vida distante um do outro, só vê acusação, só vê intriga, só vê guerra, só vê batalha. Porque a partir do momento, irmãos, que eles se aproximarem de Deus, eles vão se aproximar. O amor vai prevalecer, o perdão vai prevalecer, a vida dois, irmão, vai prevalecer. Os irmãos compreenderam, irmãos? Em que posição do triângulo você está com a sua esposa com você? Como é que vocês estão diante de Deus? Estão buscando imitar a Deus? Estão se aproximando de Deus? Ou estão distantes de Deus, irmãos? Se Deus passar a ser um modelo, o qual os cônjuges buscam se conformar, certamente se aproximarão um do outro. E tem mais: quanto mais nós buscamos a Deus, nos aproximamos de Deus, mais nós ficamos parecidos com Ele, irmãos, imitadores.
E quando o cônjuge, o esposo ou a esposa, os dois buscam, eles também, se eles vão ficando parecidos com Jesus, eles vão ficando parecidos um com o outro. Porque se minha mulher é parecida com Jesus e eu sou parecido com Jesus, nós somos parecidos um com o outro. Amém ou não amém? Pode aplaudir se é para Jesus. Pode aplaudir. E aí, irmãos, nós vamos viver muito melhor. Agora você pense um casal vivendo, irmãos, na plenitude de Deus, nos dons do Espírito. Você já pensou uma família, irmãos, os dois vivendo no fruto do Espírito? Vivendo o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Olha aí que casamento abençoado. A pessoa faz alguma ofensa, você, naquela hora que vem aquela ira e vai falar, aí o domínio próprio vai prevalecer. Não, eu sou um servo de Deus, eu sou parecido com Jesus, eu sou imitador de Jesus, e eu vou glorificar a Deus. Amém ou não amém? É assim ou não é? Porque tem hora que nós somos tentados. Não vou dizer que não é, né? Então, você já pensou, irmãos, naquele momento, irmãos, que vem a luta, vem a dificuldade, o casamento está passando uma dificuldade, ou nas finanças, ou na saúde, e você quer se atribular. Aí, irmãos, vem o fruto do Espírito. Não vou me desesperar com isso, não. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu vou alegrar o meu coração. Estou passando luta, estou passando dificuldade, é batalha, é luta, mas eu vou glorificar ao meu Senhor, porque eu tenho a vida eterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós passamos lutas, irmão. E quando a esposa sofre, o marido sofre. Quando tem amor. Quando o marido sofre, a esposa sofre. Quando tem amor. Porque tem muitos casamentos que estão vivendo competição, irmãos. E Deus não nos uniu para nós competirmos. Deus nos uniu, irmão, para a gente ajudar um ao outro. Irmãos, tem casamento que parece, irmãos, duas pessoas num ringue. Um querendo derrubar o outro. Isso é casamento, irmãos. Diga misericórdia. Diga, meu Senhor, me livre disso. Porque casamento é sinônimo de amor, irmãos. Casamento, irmãos, tem que ter compreensão. Eu procuro ajudar minha esposa e minha esposa me ajudar nas minhas necessidades. E tem que ser assim. Então, meus irmãos, se nós manifestarmos a natureza de Deus, aí sim, como disse o diácono Odenício, nós vamos viver a plenitude de Deus dentro dos nossos casamentos. Mas para isso a gente tem que andar em espírito. Se a mulher e os filhos vão se tornando parecidos com Deus, irmão, então eles vão ficando cada vez mais um parecido com o outro, como eu falei aqui agora. E aí, irmãos, eu quero falar aqui de três valores, tão somente, para que a gente possa, irmãos, preservar, né, aqui o nosso casamento, a nossa vida espiritual, para que a gente possa, irmãos, cada vez mais abençoar o nosso lar. São três valores, irmãos, que nós devemos imitar a Cristo. Se nós queremos ser imitadores de Deus, nós devemos imitar a Cristo. Então são três coisas, irmãos, que com certeza, pelo menos essas três coisas que eu vou falar aqui, se a gente fizer, irmãos, muitos casamentos podem ser salvos, se praticar somente esses três pontos que eu vou falar aqui esta noite. Se nós imitarmos Cristo, pelo menos esses três pontos, irmãos, nossos casamentos vão melhorar e muito. O primeiro ponto, irmãos, o texto diz o quê? No versículo 2, Efésios capítulo 5, versículo 2, vamos ver aqui os ensinamentos do Senhor. Ele começa dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Aí no versículo 2 ele diz o quê? E vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, se nós queremos imitar a Cristo,
A primeira coisa que nós devemos fazer, irmãos, dentro do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, é viver em amor, irmãos. Ora, o pastor dizer um negócio desse, não é para ser assim mesmo? Mas tem muita família que não vive mais em amor, irmãos. Eu sempre digo aqui, começar pelos casais. Namoro, irmãos, é amor que sai pelo ladrão. Vaza. É amor demais. A caixa d'água chega e transborda. Meu amigo, o camarada vai para a casa da namorada, com 10 quarteirão, o coração já está. Chega lá às 5 horas da tarde, da meia-noite, 1 hora da manhã, e o cara, já passou o horário, já 4 horas que eu estou aqui, e o pai da menina lá, já abriu a porta e o cara lá no sofá. Por quê? O amor, né? Mas aí é o amor de paixão, né? Porque o amor verdadeiro vai prevalecer ao longo do casamento, quando vier as provações, né? Porque por enquanto está só, vai lá, visita, mas não estão convivendo junto. E quando passa a conviver junto, porque quando passa a conviver junto, meus irmãos, aí começa a aparecer os defeitos, né? Por enquanto, quando é só namoro, é um príncipe e uma princesa, só coisa boa. Os óculos do amor não vê nenhum defeito, irmãos, nenhum defeito. Aí quando casa, depois de algum tempo, a mulher chega em casa, aquele marido em cima do sofá assistindo o jogo, dormindo, babando. Aí ele baba. Viu? Aí o camarada chega em casa, a mulher toda despenteada, sem maquiagem. Quando se acorda, olha para o lado. Ela é assim. Meu filho. Isso é com casamento, é com o tempo. Viu? Não se iluda que tem a pessoa perfeita, não. Ei, olhe para mim. Você não casou com Jesus Cristo, porque só Ele é perfeito. Embora nós somos noivos, né? A noiva de Cristo, a igreja, um dia nós vamos nos casar com Ele. Mas estou falando em perfeição. Todo mundo tem defeito. Não se iluda pensando que a pessoa da sua vida, namorado, noivo, sei o que for, é a pessoa perfeita. Não se iluda. Eu não quero aqui, estou só ensinando a verdade, né? Não existem pessoas perfeitas. Então, ao longo do tempo, irmãos, a beleza vai passar. Eu, quando casei com essa abençoada, irmãos, eu tinha 62 quilos, irmão. Eu trabalhava na Vicunha, as máquinas lá dessa altura aqui, ó. Eu subia com 2 pulos. Hoje eu não subo mais nem com a empilhadeira levantando. Porque, irmãos, é a realidade, irmão. O tempo vai passar, a beleza vai passar. Só o que vai prevalecer é o amor. É quem faz a pessoa ficar junta 61 anos, é o amor, é a liga que segura. Porque o resto tudo passa, irmãos. Tudo passa. Viu? Aí o que vai prevalecer é o amor. Então, irmãos, a primeira coisa, irmãos, se Deus é parte do nosso casamento, é o modelo, a referência, então nós temos que aprender a andar em amor, porque Jesus é amor. Tem um texto que já falaram aqui, 1 João 4,8, que diz que Jesus é amor, né? Deus é amor. E nós devemos andar em amor. A revelação bíblica de que Deus é amor não foi dada apenas, irmão, para que a gente saiba que Deus tem um amor tão grande que nos ama, mas essa revelação, irmãos, que nos foi dada, que Deus é amor, é também para nós imitarmos Ele. Não é só para a gente saber que Ele nos ama, não. É para a gente imitar Ele. Está certo? Como diz o texto, né? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Está certo? Então, esse amor que a gente deve imitar a Deus, presta atenção aqui.
Porque o original aqui, e os manuscritos do Novo Testamento, irmãos, e aqui a gente tem um professor de hebraico, né? Nosso presbítero Ednardo. Essa palavra amor, irmãos, ela pode ser traduzida de várias maneiras. Essa palavra amor, irmãos, pode ser traduzida como o amor eros, que esse amor eros, irmãos, é o amor sexual, né? Que deve ter também no casamento. Essa palavra amor, irmãos, também ela pode ser traduzida, irmãos, como o amor filial, que é o amor de amizade. É aquele amor de amigo, aquele amor que você tem pelo seu amigo, pelo seu irmão. Mas também, irmãos, pode ser, e esse que é o complicado de nós exercermos, é o amor ágape, que é o amor de Cristo, é o amor que fez Jesus Cristo vir a esse mundo e morrer por nós. E lógico que no casamento tem que ter todos essas versões, né? Tem que ter o amor do relacionamento sexual, tem que ter o amor de amizade, porque o casal, antes de tudo, é amigo, tem que ser companheiro em todos os momentos, mas tem que ter o amor ágape, irmãos. E esse amor ágape é um amor sacrificial, irmãos. É aquele amor que fez Jesus vir, morrer em nosso lugar, sem a gente merecer. Ele não esperou nada da gente. E esse é o amor que deve prevalecer no casamento. Não, eu vou fazer isso porque ela pode fazer isso para mim. Não, irmãos, eu tenho que fazer em sacrifício por ela. Ela tem que fazer em sacrifício por mim. É o amor ágape, um amor, irmãos, que a gente ama e faz um sacrifício pela pessoa amada. É isso que Jesus fez por nós. Você acha que Jesus morreu por nós porque nós somos bons? Você acha que Jesus morreu por nós porque nós somos bonitos? Você acha que Jesus morreu por nós porque nós merecemos? Não, irmãos. Jesus morreu por nós, irmãos, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele tem o amor ágape. Amém, irmãos? Aleluias. Então, irmãos, deixa eu dar uma notícia para você. Se nós queremos ser imitadores de Deus, quem quer ser imitador de Deus? A gente tem que procurar exercer o amor ágape dentro da nossa família. O amor ágape, amor sacrificial, sabe? Sem esperar nada em troca. Eu vou fazer porque eu amo. Não porque pode ter uma contra, algo em troca. Não. Sabe quando os casais brigam e às vezes há uma quebra da comunhão? O amor ágape tem que prevalecer, tem que continuar servindo um ao outro, tem que ajudar, tem que cessar isso. É um amor ágape, irmãos. Esse amor de Jesus, irmãos, é o que tem que se manifestar dentro dos nossos casamentos. Jesus, irmãos, tudo fez, irmãos, por nós, sem levar nada em conta. Sabe, queridos, esse amor aqui, irmãos, ele é tão maravilhoso que Jesus nos ensinou o seguinte, que nós devemos amar os nossos inimigos. Vou amar ele e tem mais. A gente foi ensinado há muitos anos, irmãos, pelas televisões, pelas novelas, que amor, irmãos, é um sentimento. O camarada está amando, fica olhando para a lua, pensando nela. Amor não é só sentimento, amor é atitude. Amor é atitude, irmãos. É a gente, irmãos, mesmo por isso que a gente tem que amar os inimigos. Porque mesmo aquele que nos fere, a gente tem que ter uma atitude de ir lá e amar. Amém ou não amém? É fácil, né, irmão? É não, irmãos. Mas isso acontece se nós tivermos o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos conduz a fazer isso. Porque é fácil a gente amar quem nos ama, como foi pregado aqui ontem. É fácil a gente amar, irmãos, aquele que nos ajuda, aquele que celebra conosco,
Mas aqueles que nos ofendem, aí só com amor ágape, irmãos. Amor sacrificial, pagar o preço. Quem quer ser imitador de Cristo ainda aqui, irmãos? Pois a gente tem que fazer isso. Se nós queremos ser imitadores de Deus, irmãos, nós temos que pagar o preço, irmãos. Porque muitas das vezes, irmãos, as pessoas, irmãos, dentro do casamento, muitas das vezes, irmãos, tem pais com os corações inchados contra os filhos, não consegue perdoar o filho, não consegue perdoar a filha. Muitas das vezes, irmãos, tem filhos que estão com o coração travado, não perdoam os seus pais, o marido não perdoa a esposa está levando aí dentro do seu coração, irmãos, mágoa de anos e anos e anos, porque não tem o amor sacrificial. E aí quando a gente abre aqui, irmãos, aliás, já estamos aqui no Efésios capítulo 5, aí a gente vai a partir do versículo 22, e a gente vai compreender como é que a gente tem que se portar num casamento, o que é que a Bíblia nos ensina. Ele diz o seguinte: mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Espera aí um pouquinho, meu filho, nós vamos já continuar. Aí manda as mulheres sujeitarem aos seus maridos como ao Senhor. Como é que a mulher se sujeita ao seu marido como a Jesus? Da mesma maneira que a igreja se sujeita ao Senhor. Pelo amor, irmãos. A sujeição aqui, irmãos, não é aquela sujeição de ser escrava do marido. Preste atenção. Não é a sujeição, irmãos, do marido ser um tirano. A sujeição aqui, irmãos, é compreender o papel do marido dentro do casamento e buscar ser ajudadora dele, para que ele possa desenvolver bem o seu papel como marido. E aí como é que a mulher vai ser essa ajudadora, irmãos? Só com amor, irmãos. É pelo amor, não é por violência, não é por obrigação, é pelo amor. E aí a palavra de Deus continua falando e vem a parte do marido. Presta atenção, homens de Deus, pode ir em frente, filho. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres, olha, como a igreja está sujeita a Cristo, como é que a igreja está sujeita a Cristo? Pelo amor. Ninguém está obrigando a gente a estar aqui hoje, amém? Nós estamos aqui porque nós amamos a Cristo. E assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, vamos lá, maridos, vamos ler, 1, 2, 3. Espera aí. Vamos destravar a boca dos maridos. Pode dizer, meu irmão, não tenha medo não. Viu? A Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, viu? Vocês podem falar sem medo. 1, 2, 3. Maridos. Rapaz, o negócio aqui é mais pesado. Enquanto as mulheres têm que se sujeitar aos maridos por amor, os maridos têm que amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Eita, e como foi que Cristo amou a igreja, irmãos? Morrendo por ela. Se sacrificando totalmente por ela. Amém, maridos? Esses homens estão com medo de falar, é? Meus irmãos, a gente tem que se sacrificar da mesma maneira que Cristo morreu pela igreja. Então o marido tem que fazer o quê, irmãos? Morrer pela sua esposa. Amar de uma maneira, irmãos, que seja um amor sacrificial. Fazer tudo pela sua esposa. Eita Jesus, o amém travou a boca de gente aí adoidado. Vamos ler, aliviar aqui. Vamos ler 1 Coríntios 13, versículo 4 ao 7. Que amor é esse, irmão, que nós devemos ter no casamento? Olha só. 1 Coríntios 13, versículo 4 ao 7. O amor, esse amor que eu estou falando aqui, ele tem que ser paciente. O amor é bondoso, não inveja,
Não, você sabia que tem inveja dentro do casamento, irmão? Diga misericórdia. Tem. O cara não pode ver a mulher crescer no trabalho que já fica doidinho. A esposa não pode ver o homem prosperar que já fica... Isso é inveja, irmãos. De fora, vá lá, não é aceitável, mas dentro do casamento, dentro de casa, irmão. Os filhos não podem prosperar. Não, irmãos. Então o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata. Diga, não maltrata. Não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Posso ouvir um amém? O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Amém? E o 7, para encerrar. Tudo sofre, diga tudo. Tudo crê, tudo espera. Diga, tudo suporta. Você pode glorificar o Senhor, meu irmão. Tudo suporta, meu irmão. Quando a gente vê casais fazer 30 anos de casamento, 40, 50, porque tudo suporta. Os jovens que estão aqui, ou você que está esperando aí, Deus mandar a sua bênção, você tem que entender isso, que dentro do casamento, irmãos, tem situações que nós devemos suportar, tem lutas, dificuldades, e só vence, irmãos, aqueles que suportam, no amor, e quem faz suportar isso tudo é o amor. Se não tiver amor, irmãos, tudo acaba. Então, a primeira coisa que nós devemos, para ser imitador de Deus dentro do casamento, nós devemos o quê, irmãos? Amor. Imitar a Cristo no amor. Nós devemos amar. A segunda coisa, irmãos, é ceder. Diga, ceder. A maioria dos casos, irmãos, de problema dentro dos casamentos, irmãos, é porque as pessoas querem ter razão sobre o outro. Tanto os pais sobre os filhos com os pais e os cônjuges. Todo mundo quer demonstrar a sua razão. Mas essa razão que nós dizemos, irmãos, é uma palavra bonita para a gente empacotar uma coisa chamada orgulho. Eu é que tenho razão. Razão é um pacote bonito para empacotar o que está lá dentro, irmãos, chamado orgulho. Tem gente, irmão, que tem um orgulho tão grande, irmãos, que é tão teimoso, não cede. Casamento se acaba, filho sai de casa, mulher sai de casa, marido sai de casa, mas ele não cede, mesmo estando errado, por causa do orgulho. Toda vez que eu falo de orgulho, irmãos, eu me lembro, no tempo que tinha humor, que as pessoas podiam fazer tudo, hoje em dia tudo é alguma folia aí de alguma coisa, pedofilia, não sei o quê, tudo é folia. Não, como é? Não, aquele dos homossexuais, como é? LGBTfobia, não sei quem mais fobia, é um bocado de coisa. Hoje ninguém pode mais fazer nenhuma piada com ninguém. Se eu chegar aqui para uma pessoa e dizer assim, diga aí, gordinho, vixe, já pode ser processado. Tempo que eu era de menino, os apelidos era bolo fofo, era zaroi, topo gijo, ureiudo, narigudo. Ninguém morreu, irmão, está todo mundo vivo até hoje. Hoje em dia, se a gente for fazer uma brincadeira dessa, ponto, já vai processo. E aí, meus queridos e amados irmãos, no tempo que os trapalhões, né, isso na década de 80, 70, tinha o humor à noite, domingo à noite. As famílias assistiam, e eu me lembro que o Renato Aragão, ele fez o papel de um cara teimoso. Ele foi desafiar um cara, foi chamar o cara pelo apelido. O apelido do cara era Piolho. Aí ele chamou o cara, Piolho. Aí o cara deu um murro nele, deu outro tapa. Ele todo roxo. E ele continuou, Piolho.
Piolho, e o cara batendo nele, chutando ele, piolho, teimoso. Aí o cara amarrou ele, amarrou as mãos, botou um durex na boca dele, e aí, quero ver se ele vai me chamar de piolho ainda. E ele com as mãos amarradas, ele fez assim, ó. Aí tem casal do mesmo jeito, irmão, é teimoso, orgulhoso, não quer ceder, é do mesmo jeito. Eu me lembro aqui, é do mesmo jeito. O caba apanha, mas continua na mesma teimosia, porque não sabe ceder, porque não sabe dizer que errou, porque não sabe dizer me perdoe, porque não sabe conversar, porque não sabe chegar num acordo. Sabe, irmãos? Você conhece alguém teimoso assim? Não entrega, não entrega. Tem muitas vezes, irmão, que não compensa ter razão, irmãos. Às vezes, irmãos, a melhor coisa é ceder, para que seja mais agradável, irmãos, o casamento. Observe, irmãos, o que Jesus Cristo nos ensinou a fazer, quando a gente vê lá em Mateus capítulo 5, versículo 39 e 41. Quem quer ser imitador de Deus aí, irmãos? Vamos ver o que Jesus diz para a gente imitar, irmãos, para tirar o orgulho. Mas eu digo, Jesus dizendo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, faz o quê? Vai em frente. E se alguém quer processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. E se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, ande com ele 2 milhas, irmãos. Não é questão de quem tem razão, não, irmãos. É questão de muitas vezes a gente poder ceder para que o casamento, irmãos, ele venha ser bênção, para que a gente não viva em guerras, para que a gente não venha, irmãos, muitas das vezes, irmão, destruir o nosso casamento, a nossa família. Amém, irmãos? Diga, o meu cônjuge não é meu adversário. Você não está para dizer quem vai ganhar, quem vai perder. Os dois juntos têm que crescer juntos. Deve ser esse o propósito do casamento. Se nós seguimos a Deus, irmãos, como nosso modelo, como nosso referencial, irmão, com os seus princípios, irmãos, o casamento tem tudo para ser uma bênção, irmãos. O casamento tem tudo para ser uma bênção. O matrimônio, irmãos, não é um desafio por causa, preste bem atenção nisso, o casamento não é um desafio por causa da pessoa que nós vivemos, não. O casamento, irmãos, ele é um desafio para nós, irmãos, sabe por quê? Porque no casamento ele vai suscitar em nós a nossa carnalidade e o nosso egoísmo. Não é nem tanto por causa da pessoa, é porque em nós, muitas das vezes, as situações vão suscitar em nós a carnalidade e o egoísmo. E aí começam os problemas, irmãos. E aí começam as dificuldades. Mas se nós formos ser imitadores de Deus, irmãos, tudo vai prosperar. E eu vou terminar, irmãos, já são 8h13, misericórdia. Então, a primeira sugestão de nós imitarmos a Jesus, irmãos, é no amor. A segunda é ceder, amém? E a terceira, irmãos, é perdoar. Diga, perdoar. Tem tantas pessoas, irmãos, que estão com casamentos, irmãos, e famílias destruídas por falta de perdão. Irmãos, não tem referencial melhor para nós do que o Senhor Jesus Cristo, para nós aprendermos a perdoar, irmãos. Se nós queremos, irmãos, imitarmos a Deus, irmãos, nós devemos ter um coração perdoador, irmãos. Eu sempre, irmãos, quem já assistiu aí o filme O Conde de Monte Cristo? Aquele filme ali, irmão, se você não assistiu ainda, assista. Não é um filme cristão, mas é um filme que nos ensina, nos dá lições. Esse rapaz, o Conde de Monte Cristo, era alguém, irmãos, que ele foi traído, ele foi injustiçado, ele foi lançado numa masmorra, e até a sua esposa participou da traição. E ele guardou esse rancor dentro dele, irmãos. Ele passou, não sei se foi 8, foi 10 anos, dentro de uma masmorra.
E ele com aquele ódio dentro dele, que quando ele saísse dali, ele ia se vingar. E dentro da masmorra, ele conhece um velho. E o velho tinha um tesouro escondido, e passou para ele, que o velho já estava para morrer. E quando ele sai dali, irmãos, ele vai em busca desse tesouro e ele fica milionário. E qual é o projeto dele, irmãos? Se vingar de todos aqueles que o fizeram chegar àquela situação. E é por isso que é um conde de Monte Cristo, porque ele compra. Agora ele é um conde. E ele consegue destruir todo mundo que fez ele chegar naquela situação. Mas sabe o que acontece, irmãos? Ele permaneceu sendo uma pessoa infeliz. Porque ele destruiu aos outros, mas ele destruiu a si próprio. Porque a falta de perdão, irmãos, e o orgulho e a vaidade dentro da gente nos faz nos destruir, irmãos. Porque, meus queridos e amados irmãos, o ódio, o rancor, irmãos, ele apodrece os ossos por dentro, apodrece a alma. E tem pessoas que estão vivendo assim, irmãos, não conseguem perdoar. Passou-se 10 anos, 15 anos, mas o rancor ainda continua dentro do coração e não consegue perdoar, irmãos. A instrução bíblica, irmãos, é clara em relação ao perdão. Veja o que é que diz Efésios capítulo 4, versículo 32. Efésios 4, 32, ele nos diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos um para com os outros, fazendo o que, irmãos? Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus, irmãos. Da mesma maneira que nós fomos perdoados, nós devemos perdoar. Se nós queremos ser imitadores de Deus, irmãos, nós devemos também sermos perdoadores. E nada, irmãos, nós somos mais semelhantes ao Senhor Jesus, irmãos, de que quando nós escolhemos a perdoar. Se nós queremos imitar Jesus, irmãos, e nós perdoamos, irmãos, nós somos verdadeiramente a cópia, a imitação do Senhor Jesus. Quando aqueles que nos ferem, quando aqueles que nos magoam, e a gente perdoa, aí nós estamos sendo verdadeiramente imitadores de Deus, dentro da família, dentro do casamento, no relacionamento com os filhos, irmãos. Temos que perdoar. Sem Deus, irmãos, nas nossas vidas, presente, intervindo, irmãos, como nosso referencial, irmãos, no casamento, será possível vivermos a plenitude do propósito divino para os nossos casamentos. É com Deus no nosso relacionamento, irmãos. E mesmo, irmãos, que um casal, ele possa viver em guerras, e não se divorcie, mas mesmo assim, irmãos, sem Deus, e sem a gente buscar o referencial de Jesus para os nossos casamentos, esse casal, irmãos, vai ser alguém aquém daquilo que Deus quer como propósito para o casamento. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Por melhor que pareça, irmãos, a nossa relação aos olhos humanos, nosso casamento, irmãos, ainda estará distante daquilo que poderia ser, se nós verdadeiramente sermos imitadores de Deus. Por isso, meus irmãos, se nós queremos famílias abençoadas, se nós queremos filhos abençoados, se nós queremos netos abençoados, nós temos que buscar vivermos como imitadores de Deus, amando, cedendo e perdoando dentro dos nossos lares, para que nossos lares sejam bênçãos nesta comunidade, para que as nossas famílias sejam bênçãos, irmãos, na igreja, para que as nossas famílias sejam bênçãos, irmãos, para essa sociedade que está corrompida. Quantos querem famílias abençoadas? Quantos querem famílias que verdadeiramente glorificam o nome do Senhor Jesus? Se você está aqui esta noite e quer ser um imitador de Cristo, para que a tua família seja mais e mais abençoada, vamos ficar em pé glorificando ao Senhor esta noite.